O que é o gênero narrativo e o que é esse gênero na Bíblia? O professor Israel Mazakorati vai explicar no trecho que eu separei de um bate-papo que eu tive com ele. Antes da gente entrar nesse vídeo, quero te convidar para assinar o canal, apertar o sininho, curtir esse vídeo agora e também, se você quiser conhecer mais sobre as escrituras, entrar num grupo de Telegram que eu criei, onde eu ensino diariamente princípios de interpretação bíblica. Vamos lá para o vídeo? O que é uma narrativa? O que é esse gênero aí que você está falando que 70% da Bíblia é desse estilo? Quando a gente fala essa quantidade de narrativa que a gente tem na Bíblia, é importante a gente entender o significado até mesmo teológico disso, né, Marquinhos? Porque a gente se acostumou a entender a Bíblia como inspirada por Deus, né? E como Paulo diz para Timóteo, e sempre quando a gente pensa na inspiração das Escrituras, a gente, claro, pensa no conteúdo, né? Então, o conteúdo da escritura foi inspirado por Deus, mas a gente, quando a gente olha para a forma, para a maneira como Deus nos transmitiu esse conteúdo, a gente vê o seguinte: Deus gostava de contar história. Deus é um bom contador de histórias, né? E isso nos aproxima muito, né? Por quê? Porque a narrativa tem um poder que nenhuma outra linguagem tem, né? A narrativa consegue nos chamar para dentro da história, né? Justamente porque viver é uma experiência narrativa, né? Então, o que eu vivi é narrado, né? E pode ser narrado, né? Então, quando eu chego em casa depois de um dia de trabalho, que eu vou tomar um café com a minha esposa, o que a gente faz? A gente narra, né? A gente não faz uma lista, né? A gente não escreve uma carta, a gente conta o que aconteceu. Então, para contar o que aconteceu, a gente usa recursos próprios da linguagem, a gente gosta de usar ironia, a gente gosta de fazer um suspense, a gente gosta de trabalhar com enigma, a gente faz tudo isso que é próprio de técnicas narrativas inconscientemente. Sem que a gente saiba fazer narrativa, análise inconscientemente, nós somos narradores, somos seres narradores. Então, ser humano é ser narrador, porque viver é uma experiência narrativa, né? Com isso, a gente já tem um ponto de contato muito grande entre a escritura e a nossa vida, né? Então, quando a gente está... É por isso que acontece um fenômeno interessante. Quando a gente está lendo o livro de Ruth, por exemplo, em algum momento você vai se identificar com alguma coisa do que aconteceu nessa história. Quando você está lendo a história de José em Gênesis, alguma coisa vai acontecer, você vai ler, que você vai falar o seguinte: cara, eu já vivi isso aqui. Isso é muito semelhante. Você vai se irar, você vai se apaixonar, você vai se indignar com alguma coisa, você vai... A narrativa tem esse poder, né, afetivo até, né, de tocar a gente, de acessar a nossa vida, que outras linguagens, como, por exemplo, uma linguagem técnica, uma linguagem proposicional, ela não tem como fazer isso, né? Então, é significativo sempre quando a gente levanta esse dado da quantidade de narrativas e poesias que a gente tem nas escrituras, a gente está trabalhando com o poder da Bíblia de trabalhar com a linguagem da metáfora, né? Da figura de linguagem como um todo, né? Na verdade, metáfora faz parte do grupo de figuras de linguagem, mas a metáfora seria como ser o grande nome que a gente chama as figuras de linguagem. Por quê? Porque é na metáfora que a gente tem a extrapolação do sentido comum das coisas, né? Então, e a narrativa é repleta de metáforas, né? A narrativa, ela tem, a sua própria essência faz comparações, né? Ela faz contraposições, né? Então, isso é muito próprio desse gênero, né? A linguagem proposicional, a linguagem da tese e etc., é uma linguagem muito mais direta, muito mais objetiva, muito mais clara, né? 1 mais 1 são 2 e ponto final. A narrativa abre um mundo para a gente de possibilidades, né? A narrativa coloca diante da gente maneiras de você se identificar com o texto, né? E isso que eu acho mais fantástico, né? Quando a gente olha para a Bíblia como uma grande coletânea de narrativas, formando uma grande narrativa, que é a história de Deus salvando a humanidade por meio do seu Filho, a gente percebe o quanto esse gênero é importante, né? Agora, a pergunta:
né? Em que consiste uma narrativa? Eu vou fazer uma leitura rapidinha. Fala, Marquinhos, antes de eu fazer a leitura da citação. Não, uma observação da narrativa também, desse estilo, usando a figura, o exemplo que você falou, quando você chega no fim do dia, você faz a narrativa para sua esposa. Mas o público-alvo, ele muda a narrativa. Ele muda não a história, porque é a mesma, mas ele muda o foco da narrativa. Então, eu cheguei em casa, minha esposa pergunta como é que foi o seu dia, eu sei mais ou menos, a gente tem repertórios e focos que eu sei o que ela quer e eu sei que eu vou falar. Se o meu filho perguntar, eu vou contar o mesmo dia, eu não vou mentir, eu vou contar a mesma coisa, só que eu vou usar outras figuras, outros símbolos e outro enfoque. Então, a narrativa, quando você vai olhar uma narrativa, é muito importante saber qual é o público que está recebendo essa narrativa. Porque é a mesma história, o mesmo dia, se eu for contar para minha esposa, para o meu filho, para o meu amigo, aqui na live, entendeu? A gente vai ter narrativas bem diferentes, mas o mesmo conteúdo, se você pesquisar bem. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais faz eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de R$2.000 por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles, mas não é o meu negócio. É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.